E aí, galera da primeira série, bom dia, tudo bem? Então, a gente vai começar hoje o módulo de população, certo? A gente vai começar a estudar aí a geografia da população mundial e também do Brasil, tá certo? Vamos entender como é que a população se distribui no espaço, como é essa relação entre a quantidade de seres humanos que existe no mundo e o espaço geográfico, o espaço do nosso planeta Terra, tá certo? Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta, fazendo uma provocação para vocês. Hoje nós somos aproximadamente 7 bilhões e meio de habitantes. Vocês acham que isso é muita gente? Vocês acham que tem gente demais no mundo? Vocês acham que esses 7 bilhões e meio de pessoas são um problema? Vocês acham que se o mundo tivesse menos gente, se o mundo tivesse menos pessoas, ele seria melhor? Melhor em todos os sentidos? O que vocês acham com relação a isso? Eu vou deixar essa pergunta um pouquinho no ar e vou acompanhar aqui nos slides que eu vou mandar para vocês a evolução da quantidade de população nossa no último século, tá? Da população mundial. Eu estou acompanhando aqui pelo telefone exatamente os slides que vocês vão receber, tá? Então, olha só. Nós éramos 1 bilhão e 600 milhões de pessoas em 1901, ou seja, no início do século passado, no início do século XX. O século XX ele vai ficar conhecido como o século do crescimento da população. Para vocês terem uma ideia, 90 anos depois, na década de 1990, nós já éramos 5,3 bilhões de pessoas. Então, olha isso. A gente sai de 1,6 bilhões de pessoas em 1901 para 5,3 bilhões de pessoas na década de 90. A gente fecha o século XX em 1999 e 2000 com cerca de 6,2 bilhões de pessoas. Tá? Então, dá para perceber que a população mundial ela dobra duas vezes, né? Ela sai de 1,6 para 3,2, 3,2 para 6, alguma coisa. Então, não dá para negar que o século XX ele vai ser efetivamente o século do crescimento populacional. Nunca, em nenhum outro momento da história da humanidade, a nossa população cresceu tanto. Porém, eu não tenho certeza se esse crescimento e esse número de habitantes que nós temos hoje é um problema. Tá? Como eu disse, a gente fecha o século XX com 6 bilhões e pouquinho, tá? 6 bilhões e 200 milhões, 6 bilhões e 300 milhões, e hoje nós somos 7 bilhões e meio de pessoas, tá? 2020. Mas assim, a pergunta que eu fiz para vocês no início do vídeo, esses 7 bilhões e meio de pessoas correspondem a muita gente? É claro, muita gente sem dúvida que é. Agora, será que isso é um problema? Será que esse número é um problema para o nosso planeta? Deixa eu fazer uma conta rápida aqui com vocês. Olha só. Se nós pegássemos a população mundial inteira e trouxéssemos para o Brasil, imagina, a gente ia deixar o resto do mundo todo vazio e ia trazer a galera inteira aqui para o nosso país. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Se nós fizéssemos a população relativa, ou seja, a densidade demográfica do Brasil, com todo mundo aqui dentro, a conta ficaria assim. Você já deve ter visto isso lá no Fundamental. A quantidade de habitantes, 7 bilhões e meio de pessoas, dividido pela área territorial do Brasil. A área territorial do Brasil, eu estou dizendo para vocês, que é de aproximadamente 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Tá? Então, olha isso. 7 bilhões e meio de pessoas, dividido por 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, vai dar aí uma densidade demográfica de 882 pessoas por quilômetro quadrado. Tá certo? Então, olha bem. Se nós trouxéssemos toda a população mundial para o território brasileiro, nós teríamos 882 pessoas por quilômetro quadrado. Tá certo? Aí vem uma segunda pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês acham que isso é muito? Porque a gente não está muito acostumado a lidar com esse dado, né, de densidade demográfica. Será que 882 pessoas por quilômetro quadrado é um número muito significativo?
Bom, deixa eu responder aqui para vocês com outros dados, tá? Olha só. O bairro de Bangu, que é o bairro onde vocês vivem, a maioria de vocês vive, e adjacências, né? Ou adjacências, melhor dizendo, o bairro de Bangu tem uma densidade demográfica de 5.300 habitantes por quilômetro quadrado. Olha isso. O bairro de Bangu tem 5.300 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, muito mais do que os 882 habitantes por quilômetro quadrado que nós teríamos, a nível de Brasil, se nós trouxéssemos a população inteira para cá. Um outro dado interessante: o bairro de Copacabana, que é o bairro com maior densidade demográfica da cidade do Rio de Janeiro, tem 35 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, olha isso. Se nós trouxéssemos o mundo inteiro para viver aqui no Brasil, e se nós tivéssemos uma população, obviamente, bem distribuída pelo espaço, nós teríamos condições de abrigar todas essas pessoas, ou pelo menos nós teríamos espaço para abrigar todo mundo. E o resto do mundo inteiro, né, ficaria vazio. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Que eu não sei se o problema do planeta Terra com relação à população é espaço. Pelo que a gente viu agora, parece que não, não é verdade?